Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs e ouvintes. Nesse dia, 30 de julho, não esqueçam, primeiro dia da semana, de invocar o nome do Senhor. Quem está acordado, junto comigo, mas quem ainda estiver dormindo, não esqueça de clamar o nome do nosso Senhor. Amém? Louvado-se a Deus. Vamos juntos? Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano daqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, façam esse teste de todos os dias estar clamando o nome do nosso Senhor. Amém? E depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos o queimor e ardor do Espírito, aí sim, podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar aos nossos corações. E hoje, graças a Deus, Ele pede para mim e vocês lerem Segundas Crônicas, capítulos 26 ao 28. Romanos, capítulos 13. Salmos 23, muito conhecido. E Provérbios 20, versículo 11. Leiam com calma. Quem não vai trabalhar? Porque hoje é domingo. A maioria não vai trabalhar. Por isso que dá para ler com calma, se abrindo completamente para o Senhor. Mas quem for trabalhar, pelo menos um versículo, leia este versículo. Com certeza pode fazer a diferença aonde vocês estiverem. Amém? Louvado seja Deus. E depois que lermos a Bíblia, eu tenho certeza que Deus, pelo menos num versículo, tem falado ao vosso coração. Aí podemos continuar assim no alimento diário. Alimento diário que todos os dias tem muitas pepitas para nós desfrutarmos da palavra de Deus. Louvado seja Deus. Alimento diário, o volume é o 4, né? Cuja série é a mesma, Cristo, o centro conector da obra de Deus. O título geral é Buscar as Coisas lá do Alto. Para quem tem alimento diário, dá para ler bem desfrutável. Quem não tem, dá também para ouvir esse pequenino compartilhar. E desfrutar também com as palavras que vêm da boca de Deus. Louvado-se a Deus. E aqui, escrito pelo nosso amado Pedro Dong, um irmão profeta, né? Que Deus tem usado bastante na sua palavra. E que eu e todos vocês que estão me ouvindo, pode dizer sim, amém, sem medo, porque vem da boca de Deus, através dos versículos e capítulo que Deus mostra claramente para o nosso amado Pedro Dong. Que eu e vocês podemos sim também ser, claro, se abrirmos completamente o nosso ser. Louvado-se a Deus. E nós estamos na terceira semana, que o título da terceira semana é A Cruz ou Ascetismo? É uma pergunta. Quem escolhe é nós, a cruz ou ascetismo. E hoje, graças ao Senhor, é domingo, tem versículos e capítulos que com certeza já lemos, graças ao Senhor. E ler com oração também já lemos, né? Que é João 7,39. Lemos bastante. Isso ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não foram dados, porque Jesus não havia sido ainda o que? Glorificado. Portanto, amados irmãos e amadas irmãs e ouvintes, vocês que ainda não creram, podem sim receber o Espírito de nosso Deus. Louva-se a Deus. E o título de hoje é O Poder da Lei do Espírito da Vida, disponível em nosso espírito. O que creu tem esse poder, e o que não creu pode ter sim, é só crer no nosso Senhor. E lembre-se, naquela época, os falsos mestres queriam levar os colossenses de volta à prática da lei, com seus ritos, cerimônias e dietas. Por isso Paulo os advertiu:
Ninguém vos, pois, julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua, ou sábado, porque tudo isso tem sido sombras das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Amados irmãos, está lá em Colossenses 2, 16, 17, depois 20 e 22. Ali diz: se morremos com Cristo para o rudimento do mundo, porque como se vivesse no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseeis isto, não proveis aquilo, não toque aquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens, pois que todas essas coisas com uso se o que? Destrói. Então, amados irmãos e amadas irmãs, nós precisamos usar o nosso espírito conectado com o Senhor. E lembre-se, os cristãos foram tão impressionados naquela época, né, pelo judaísmo, que o apóstolo Paulo precisou que instruir as igrejas. Ó Senhor, disse: mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Aí Paulo dizendo: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Está lá em Gálatas, né? 2, 19 ao 20, né? O cerimonialismo, o nome difícil, cerimonialismo judaico trouxe muita influência para a igreja nos primeiros séculos de sua história, atingindo o ápice no período representado pela igreja em Tiatira. Ó Senhor, lembre-se, a maioria das nações estavam dominada pelo paganismo, com seus ritos, vestimentas, cerimônias, sacerdote, templos e adoração aos deuses falsos. Ó Senhor Jesus. Os sacerdotes, inclusive, possuíam vestimentas diferenciadas, para impressionar os pagãos a abraçar a nova religião, introduzindo nas igrejas coisas do Antigo Testamento, templos maiores, muito grandes templos, né? Como os que até hoje se vê na Europa, construções suntuosas com pé direito altíssimo, para mostrar a grandiosidade da religião. Ao entrar ali, as pessoas se sentem pequenas e ficam subjugadas. Os sacerdotes que ofereciam, eram bem parentados, com belas roupas, boas aparências, né? E coloridas. Nos primeiros séculos, isso atingiu muito a igreja, amados. Mas lembre-se, nós temos que lembrar uma coisa: mas o caminho para atrair as pessoas deve ser o que? Cristo. Por isso que se Cristo é o centro conector do nosso Deus. Ele é o centro conector entre Deus e o homem. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Cristo é quem leva o homem a Deus. Lembre-se bem disso. Deve ser Cristo. E a palavra de Deus, pois outrora não tem efeito algum contra o pecado. Outras coisas, aliás, não tem efeito algum contra o pecado. Amados irmãos e amadas irmãs, lembre-se que aqui o Senhor sempre está nos falando. Não precisamos de rituais, precisamos de Cristo. Lembre-se bem disso. E lembre-se, aqui é muito forte para mim e todos vocês: apenas um viver genuinamente firmado em Cristo vence as concupiscências da carne. Ó Senhor Jesus. Por isso, lá em Romanos é muito claro, quando fala assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado da morte. O 2 ele confirma: para nos livrar da lei do pecado da morte, Cristo passou pelo processo de encarnação, viveu humano, crucificação, morte, ressurreição e ascensão para tornar seu espírito da vida. Ó Senhor Jesus, Cristo morreu, amado, e quando Deus ressuscitou, foi introduzido na glória do Pai. É por isso que flui o rio de água viva no interior de todos que nele creem e recebe como Espírito. Lembre-se, esse Espírito hoje é o outro Consolador, o Espírito da verdade, que está lá em João 14, 16 a 17, o qual era o próprio Jesus, que habitava com os discípulos e entrou neles após ele ressurgir e ser glorificado. Jesus se tornou o Espírito da vida e hoje vive em nosso interior, exercendo em nossa vida um poder superior à lei do pecado e da morte.
Ó Senhor Jesus. Mas lembre-se, quem vive na carne cairá. Por isso que é bom nós estarmos no Espírito. Mas, entretanto, se o Espírito da vida, que é o próprio Cristo, habitar nosso Espírito, exercerá sobre nós um poder maior que a gravidade. Ó Senhor Jesus, pois é a lei do Espírito da vida. Essa lei é como se fosse o que? Ele dá o exemplo como um foguete que consegue levar o homem para o espaço sideral. Ele é tão poderoso que é capaz de vencer a lei do pecado e da morte. Fazer o homem sair da atmosfera terrenal e levar-o para regiões celestiais. Todo esse poder está disponível em nosso espírito. O que é que eu e vocês querem mais? Exercitar o espírito. Basta exercitar o espírito para usá-lo. Por isso é tão importante, amados, nós todos imergirmos na palavra, pois nos ajuda a praticá-la e nos leva a viver pela lei da vida, graças à lei da vida que é a próprio Espírito de Deus. Por isso, amados irmãos, mas irmã, Paulo, ele tinha muita realidade o que dizia para os advertirmos aos Colossenses. E hoje é para todos nós. Nós precisamos estar mais exercitando o nosso espírito. E aqui tem um versículo, ó Senhor Jesus, na primeira semana de universidade. Muito bom, amados. E a gente possamos, Senhor Jesus. Por isso nós precisamos aqui, como dizem aqui em Hebreus 4,16, achegamos, amados. Nós precisamos estar achegamos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, amados, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, cada um de nós podemos chegar sim, assim que abrir os olhos, chegar como? Clamando o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. E os que não podem chegar ainda, aqui em Romanos 10 está claro. Ele diz assim, os que não creram, se com tua boca, 10:9, se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, temos que crer para receber esse Espírito de Deus. Louva-se a Deus. E para findar, nesse pequenino ponto que pode nos ajudar. Amados, hoje cada um de nós que já cremos, temos esse poder da lei do Espírito da vida que está disponível em nosso interior. Por isso, quanto mais exercitarmos o nosso espírito, mais cheios de poder vamos ficar. E esse poder nos livra de todas as ciladas de Satanás. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um, que possamos, mas exercitar o nosso espírito. E lembre-se, se ganharem algo da palavra, nem que seja um versículo, uma frase, passe uns para os outros. Alguém está precisando, sim, desse versículo e esta frase. E eu e vocês temos essa responsabilidade de compartilhar uns para os outros. Amém? Para encorajar. Deus está pedindo que nós encorajamos uns aos outros todos os dias. Amém? Louvado-se a Deus. Que o Senhor seja com o espírito de cada um de vocês, que possamos juntos cooperar mais para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Sim.